Para além do medo, o que existe? Amor incondicional. O que é o amor incondicional? É o amor sem condições. Na nossa vida, temos, por um lado, o amor, por outro lado, o medo, em que são dois sentimentos naturais, interdependentes entre si, e que todas as nossas emoções, conhecimentos, ideias, opções, ações, baseiam-se, são suportados pelo amor e pelo medo. Quando nós atuamos mentalmente, racionalmente, numa tomada de decisão, vamos escolher um dos três níveis interiores ou os três juntos, em quais são a lógica, a intuição e a emoção. E dentro da emoção, vamos escolher uma destas para atuarmos nessa escolha, em que são a tristeza, a ira, a inveja, o medo e o amor. E se nós simplificarmos isto tudo, todas elas suportam-se unicamente entre duas, o medo e o amor. Esta é a grande dualidade, esta é a grande polaridade, em que, quando nós soubermos experienciar o medo, vamos atingir o amor. E vamos verificar que, ao fim de tudo, só existe um sentimento, o amor. A verdade é que é o único que existe. Como é que vamos treinar esta que todos nós estamos habituados com o menos bom, o negativo, não nos traz felicidade? Sim, não nos traz. Como é que chegamos ao amor? Então vamos lá fazer um exercício. E para perceber, para perceber, sentir a tristeza, e tenho que experienciá-la, purgá-la. Para quê? Para que eu chegue ao oposto, à alegria. Caso não permita experienciar essa tristeza, gerará uma depressão. Isto para dizer que estas emoções negativas, temos que sabê-las, senti-las, saber não, temos que permitir senti-las, experienciá-las e purgá-las, de modo a chegar ao oposto. E para vocês perceberem, quando nós sentimos verdadeiramente aquilo que nos vem, nós atingimos a nossa paz, a nossa serenidade. E aqui estávamos a falar da inveja. Se eu não permitir o que é sentir a inveja, se eu não ensinar uma criança o que é sentir a inveja, que é o momento da ambição e querer ser mais forte que o irmão, ou conseguir chegar onde o irmão mais velho chega, aquela criança, se não for controlada nessa emoção, no adulto será um miúdo ou um adulto ciumento, porque não soube viver aquela emoção na infância. Quando nós sabemos viver esta dualidade, esta grande polaridade da base das nossas emoções, tudo o que nós sentimos baseia-se entre o medo e o amor, em que, se vocês tiverem a noção, nós só nascemos com dois grandes medos, o de cair e o de ouvir ruídos externos. A partir daí vem da nossa educação, das nossas experiências, da nossa cultura, e temos aí a parte racional. Por isso é que nós somos um corpo, e temos um corpo emocional, físico e espiritual, e a nossa evolução como homens, e como hoje somos homo sapiens, temos um cérebro triuno. Um cérebro reptiliano, um cérebro emocional e um cérebro neocórtex racional. É por isso é que foi explicada aquela situação, intuição, emoção e lógica. Vocês perguntam, porquê é que estou a explicar esta história do medo? Eu própria passei pelo medo, tive que eu sentir, ultrapassei com amor incondicional a mim, aos outros e ao mundo. E porquê? Foi na minha área de atuação. Quem sou eu? Sou farmacêutica, licenciei-me em Ciências Farmacêuticas na Universidade de Coimbra em 1999. Exerci durante 8 anos a minha prática clínica em farmácia de oficina, em que adorava o contacto ao balcão com os pacientes, utentes, sobre todas as visões do medicamento, o bom uso, a conservação, o saber ensinar
as medidas profiláticas e não profiláticas que pudessem interferir com os mesmos. E o que é que deparei-me nessa realidade diária durante 8 anos como farmacêutica na farmácia comunitária? Percebi que todos os pacientes, os idosos, os novos, as mães com crianças doentes, regularmente vinham mensalmente ao balcão da farmácia. E o que é que me apercebia? Muitas continuavam doentes, ou piorava a situação, e muitas, no pior cenário, morriam. Esta foi a verdadeira realidade que eu não gostei de constatar dentro da biologia, da química e do medicamento, que era a verdadeira realidade do medicamento. Então eu aprendi que o medicamento tem que curar e não cura. Então eu aprendi que a doença, que o medicamento é para ser usado na doença para cura, e a constatação foi contrária. Então decidi investigar, pesquisar, como qualquer cientista nesta área, tudo quem tem áreas exatas, química, biologia, física, farmacêutica, medicina, questiona. Quem gosta de ser o melhor no sentido de fazer o melhor para as pessoas, vai questionar as suas bases. Então voltei atrás e fui procurar nos meus fundamentos de formação, principalmente aqueles que baseiam a atuação da saúde e do medicamento, entre eles a farmacognosia, a biologia molecular, a bioquímica clínica, e fui retirando hipóteses, fui retirando erros para ver que novo caminho é que tinha que seguir. E aí deparei-me com a medicina biológica integrativa, micronutrição neurocerebral nutricional. Que grande palavra. Apercebi-me que era aqui que eu queria estar, porque encontrei todas as ferramentas, tanto em termos farmacológicos, como em diagnósticos, como resultados, que eu conseguia tratar o sintoma, eu curava o sintoma pela causa. Então vocês perguntam, vamos outra vez novamente à pergunta, para além do medo, o que existe? Aceitação e agradecimento. Porque a aceitação e agradecimento, tal como vos disse, eu ultrapassei o medo de seguir, de mudar de uma área para outra e tentar perceber qual era o caminho que eu queria seguir. Aceitei o caminho da medicina biológica integrativa e micronutrição neurocerebral e nutricional e agradeço a todos os dias. O que é a medicina biológica? Todos vocês estão à espera de esclarecer o que é esta nova área da medicina. Esta área da medicina é uma área em que tem uma visão global do paciente, através do fundamento do sistema imunitário, interligando todos os órgãos, e os aspectos físico, emocional, ambiental do indivíduo. E qual é o objetivo que ela tem? Promover o equilíbrio físico, emocional e ambiental deste indivíduo. Como? Ela usa novas técnicas baseadas em medicinas regenerativa e preventiva, de modo a procurar a causa e a origem das doenças. Como é que fazemos isso de maneira diferenciada que não fazemos na nossa medicina convencional? Vamos usar novos métodos de diagnóstico, novos parâmetros bioquímicos para tratar alterações bioquímicas, ver níveis de toxicidade que têm a ver com o nosso terreno biológico e metabólico, perceber a relação das alterações dos parâmetros bioquímicos de outra forma. Vamos analisar o modo de vida do paciente. Esta área é inovadora porque aborda o diagnóstico de uma forma diferenciada para termos um resultado diferenciado. E então, o que é que nós fazemos de maneira diferenciada? Vamos ver tudo o que vai provocar desequilíbrios orgânicos a nós todos e onde é que eles estão? No ambiente, a nível dos alimentos intoxicados, águas intoxicadas, poluição, que vão provocar alteração dos nossos terrenos biológicos e metabólicos, que vão nos provocar sensibilidades alimentares, intolerâncias alimentares. Tudo isto é diagnosticado. E qual é o objetivo? Estas novas técnicas,
com esta nova técnica de abordagem, eu ver estas alterações no indivíduo, o objetivo é estabelecer, através de protocolos, tratamentos individualizados, diferenciados, porque cada pessoa é uma pessoa, de modo a obter efeitos a nível biológicos, a partir do tecido, a partir da célula, do tecido, do órgão e, no final, a nível sistémico. De modo a que esta atuação, que tem a ver com um grande nome, que é psicoimunoneuroendócrino, que é assim que nós vemos, nós tratamos a partir da célula, percebemos como é que ela funciona, percebemos o que é que ela precisa, percebemos o que lhe faz mal, e então temos que pô-la a trabalhar de outra forma, purgá-la, e é por isso que o sentido é a partir da célula. Célula, tecido, órgão, sistema sistémico, estabilizar o terreno individual de cada um, de forma não invasiva, de forma natural. E porquê? Porque assim eu consigo ter resultados em prevenir, recuperar e curar a doença de uma forma integral. Para quem se destina? A todos nós, para pessoas que estejam saudáveis e queiram se manter saudáveis e querem envelhecer de uma forma saudável, para aqueles que, apesar de estarem saudáveis, não se sentem bem. E isto nós estudos diariamente, que é aqui que entra a medicina preventiva. Nós todos os dias temos dores de cabeça, temos infartamentos, ou temos obstipação, ou diarreias, ou distúrbios hormonais, ou acne, e achamos que isso é uma situação normal. E vamos ao médico só em última instância. Não. Esta área destina-se, mesmo que eu tenha algum sintoma, eu tenho que perceber que eu não estou bem. A dor no nosso corpo, seja física ou emocional, não é positiva. Isto também não podemos ser hipocondríacos, atenção. Temos que perceber que estes sintomas têm que ser por algum tempo e diários. Em que, se eu tenho uma dor de cabeça, eu tomei um ibuprofeno que podemos tomar, mas não, passou, e no dia a seguir volta outra vez, então aí tem que saber a causa. A causa é problema hormonal, tiroideio, é estômago, é intestino, é isso que nós temos que saber. E em terceiro, destina-se também para aquelas pessoas que, infelizmente, já têm algumas patologias, como doenças autoimunes, doenças crónicas, síndromes metabólicos e doenças oncológicas e cardiovasculares. Porque é que eu estou feliz com esta mudança e que não foi fácil ser diferente dos outros? E é aqui que nós temos que ser pacientes. Nós não somos só, nós também somos pacientes. Temos que ter constatação científica, que é constatação de eficácia clínica com todos os pacientes que passam pela nossa experiência ao longo destes anos. E já vão mais de 10 anos. E então, a minha felicidade é que todos aqueles que comprem integralmente, porque a visão é integral 3, o tratamento farmacológico que eu achei que era o correto para aquele diagnóstico, a alimentação inteligente de acordo com aquela patologia e a mudança de modo de vida, exercício, gestão de stress, mindfulness, estas pessoas tinham eficácias superiores a 80%. E então, na consulta, uma das formas de perceber que as pessoas estão num bom caminho, ou mesmo quando surgem pela primeira vez, principalmente com doenças ditas graves, o cancro. Já aceitou e agradeceu o cancro, já aceitou e agradeceu a depressão, já aceitou e agradeceu o seu casamento feliz, já aceitou e agradeceu os seus filhos saudáveis e bonitos. E muitas pessoas perguntam, mas eu tenho que agradecer a doença? Sim, porque quanto mais aceitar e agradecer o que tem e o que não tem, o que passou pela sua vida, o que experienciou e não experienciou, eu vou aprender a mudar o paradigma do meu pensamento, da minha emoção, do meu sentimento. Isto traz confiança às pessoas, serenidade e paz. E voltando à pergunta inicial a qual comecei esta palestra, para além do meio do que existe, a responsabilidade em nós próprios, em saber que
eu sou responsável por aquilo que eu, a forma como eu me trato, aquilo que eu ingiro, aquilo que eu respiro, aquilo que eu sinto e não sinto. A minha responsabilidade perante os outros, em que eu sou responsável como eu lido com os outros, como não lido com os outros, como é que eu me sinto relativamente aos outros, como é que eu não me sinto relativamente aos outros, como eu estou perante os outros. E, no fim, a minha responsabilidade perante o mundo. A responsabilidade perante o mundo é percebermos que também somos responsáveis como tratamos ou não tratamos a nossa casa, a nossa ilha, o nosso mar, o nosso ecossistema, o nosso planeta. Esta atuação é uma forma de vocês perceberem que tudo o que nós fazemos é de inteira responsabilidade nossa, seja por termos feito bem, menos bem, ou ausência de. Em que temos que perceber que temos que ser felizes num destes 3 caminhos. E perceber que a forma de eu evoluir é aceitar a mudança. Perceberem que a única constante da vida é a mudança. E como é que eu vou perceber que a única constante da vida é a mudança? Perceber o que é o medo. Se eu viver no medo, eu vou encontrar a morada onde estagno, desespero e opção. Mas se eu ultrapassá-lo e souber vivê-lo quando tem que ser, porque eu preciso de medo, atenção, nós, antes de sermos seres racionais, somos seres emocionais e somos, no fim, seres biológicos. E o medo é biológico. Se eu conseguir ultrapassar o medo, eu vou saber viver o amor, onde amor é a morada da ordem e do respeito.